Palestra O Novo. O novo é melhor do que o recomeçar. O novo é deixar de questionarmos alguns dos ensinamentos de Jesus. Alguns deles parecem um pouco estranhos, mas nos levam a refletirmos sobre várias questões. Em alguns momentos difíceis que passamos, que seja por doença ou quaisquer outros, tais como financeiro, desentendimento familiar e vários outros problemas. Nesses momentos, sempre aparece alguém que vem com uma conversa que nos parece estranha, tipo assim: tenha fé em Jesus, mesmo que as coisas estejam ruins e você não vê nenhuma perspectiva de melhora. Tem que manter animado, estimulado, confiante, que tudo vai melhorar em nome de Jesus. E ainda acrescenta: meu irmão ou minha irmã, a fé verdadeira move montanha. O novo é continuar fazendo o certo, mesmo que tudo esteja errado. A obediência a Deus sempre traz recompensa, que seja na vida terrestre ou na espiritual. O novo é ter uma boa disposição, pois a disposição nos ajuda a enfrentar melhor os problemas e dá força e serve como apoio e aumenta a nossa energia, mesmo que seja temporária, para lutarmos a favor de nós e contra as dificuldades. O novo, para a nossa reflexão, é que podemos fazer muitas coisas para fazer outras pessoas felizes, ou pelo menos melhores, independente da nossa situação ou condição. Uma postura otimista ajuda a vencermos ou diminuir alguns problemas, que sejam os meus ou de alguém. O novo é você fazer mudança na sua vida, no seu modo de pensar, de agir e desapegar dos bens materiais, dedicar mais amor ao próximo como a si mesmo, não desejar para o próximo aquilo que não gostaria para si. O novo é você ter fé, esperança, amor, humildade, sinceridade, compromisso, amizade, respeito pelas pessoas. O novo é você valorizar a sua família, não importa o grau de dificuldade nos relacionamentos que cada um tem, com o pai, mãe, filhos e irmãos. O novo é cada um entender que nada é por acaso, tudo tem um propósito na vida terrestre, a começar pela nossa família e principalmente pai, mãe e irmãos. O novo é você ser honesto, não importa se você passa necessidade, não entra naquela e se você não pegar, outro vai pegar de qualquer jeito. Qual é o propósito da vida? Aristóteles disse mais ou menos assim, que a felicidade é o propósito da vida, mas não é só a minha felicidade, mas também a felicidade do meu próximo e do mundo que nos rodeia. O propósito da vida é também contribuir para um mundo de uma forma positiva, utilizando nossos pontos fortes, os nossos talentos, para tornar o mundo melhor para todos. O novo é você ter consciência que o mundo verdadeiro é o espiritual. Estamos aqui apenas de passagem, testando os nossos conhecimentos e aprendendo com os nossos erros e nos desfazendo de erros de vidas passadas. Voltamos ao mundo terrestre tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento espiritual. A vida do homem é uma batalha constante, tanto no campo físico como também no espiritual. Manter-se forte espiritualmente, com a fé avivada, é a única maneira de permanecer vitorioso nessa batalha na vida terrestre. O novo é deixar de achar que a minha cruz é mais pesada do que a do outro. Às vezes pensamos que Jesus é injusto, que Deus é injusto,
porque a minha cruz é pesada. Eu merecia uma cruz leve, porque eu sou uma pessoa boa. Na terra, ninguém é melhor do que Jesus e nem mais evoluído espiritual. Jesus continua vivendo entre nós. E seus ensinamentos são o dever de casa do dia a dia para quem quer melhorar a sua evolução espiritual. Jesus, além daquela cruz de madeira que ele carregou, dizem que ele carregou também a nossa cruz, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus não reclamava, ele suportou todo aquele peso, toda aquela humilhação. O sofrimento de Jesus foi maior do que qualquer homem comum poderia suportar. O novo é ter consciência de que a minha cruz e a sua são de nossa responsabilidade. Aquela cruz que Jesus carregou foi para mostrar para a humanidade que não importa o tamanho da sua dificuldade e que cada um tem que resolver o seu problema. Quando Jesus falava, sua fé move montanha. Mas temos que entender de quais montanhas Jesus estava falando. Ele falava do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa falta de paciência. Jesus não estava falando daquele monte de terra, daquele morro. Jesus falava daquilo que está dentro de cada um, que precisa mudar. O novo é deixar de atribuir os seus fracassos a outras pessoas. O novo é deixar de achar que seu problema é porque você nasceu em uma família pobre e seus pais não lhe ajudam em nada. O novo é você deixar de achar que além de carregar a sua cruz, você também carrega a dos seus pais e dos seus irmãos. O novo é você tomar consciência que você só carrega a sua cruz e que ela não é mais e nem menos pesada do que você pode carregar. E que Jesus ou Deus jamais vai lhe dar provas que você não possa suportar. E que as dificuldades ou os problemas aqui na Terra são necessários para a reparação de erros de vidas passadas, ou até mesmo da vida atual. E tudo isso servirão de escada para a evolução espiritual, mesmo que seja de degrau a degrau, pois a nossa evolução espiritual vai se aprimorando a cada reencarnação. O pastor e a galinha. É para exemplo. Uma senhora, ao sair do culto em uma determinada igreja, parou o pastor para pedir ajuda para resolver o seu problema. Ela disse: pastor, o senhor precisa me ajudar. O pastor perguntou: qual o seu problema, irmã? Ela disse: na minha casa eu tenho um canteiro com alguns pés de alface. E a minha vizinha tem uma galinha que todos os dias voa o muro e vai ciscar e comer minhas alfaces. Já falei para a minha vizinha e ela nada faz para impedir a galinha ciscar a minha horta. O pastor pensou em silêncio. Come a galinha e paga para a sua vizinha, mas deixa-me embora, pois estou com pressa. A mulher começou a chorar e perguntou: pastor, o senhor vai orar? O pastor pensou. Oh Deus, eu orar por causa de uma galinha. Meio confuso, o pastor colocou a mão na cabeça da irmã e começou a orar em voz alta. O pastor estava tão indignado em ter que orar por causa de uma galinha, e um motivo tão pequeno, não haveria necessidade de pedir interferência de Jesus ou de Deus. Ele quase errou e falou: Jesus, mata logo essa galinha, que eu estou com pressa e minha esposa está me esperando. Após a oração, a irmã ficou calma e foi embora. Conclusão: essa senhora criou um gigante invencível para ela,
E é assim que muita gente faz. Transforma uma formiguinha em um enorme gigante. Meus irmãos e minhas irmãs, o meu Deus é o mesmo de vocês. Ele é todo poderoso, é maior do que tudo que você pode imaginar. Tenha fé, não perca a esperança. Deixe de transformar coisas pequenas em grandes gigantes. Faça como Davi. Ele sabia que seu Deus era maior que o gigante Golias. E o Davi venceu o tão temido gigante. Vamos falar do Davi um pouco mais na frente. O novo é você fazer coisas boas, coisas que possam melhorar as condições do seu espírito, para quando ele voltar para o mundo espiritual, esteja um pouco melhor. É preciso pensar na vida eterna, na vida do outro lado. O que deixamos de fazer nessa vida, vamos fazer em outras vidas terrestres. E assim vamos de reencarnação em reencarnação, fazendo pouco para melhorar a nossa evolução. O novo é você trabalhar para subir os degraus, mesmo que seja de degrau a degrau para a sua evolução espiritual, que é o objetivo maior da vida aqui na Terra. A vida continua e cada um precisa de coragem, precisa de esperança, precisa de fé, precisa de paciência, precisa saber esperar. Tem que modificar sua maneira de ser, de pensar. Tornamos aquilo que pensamos constantemente. Uma ideia fica gravada em nossos corações, quando fixamos os nossos pensamentos no mal que os outros fazem. Nossa mente fica poluída pelo mal. Quando fixamos nossas mentes nas virtudes ou no bem-estar dos outros, nossa mente acolhe somente bons pensamentos. E nenhum mau pensamento pode penetrar a mente de uma pessoa totalmente dedicada ao amor. Os pensamentos que cultivamos modelam a nossa natureza e a nossa maneira de ser. Para melhorar a nossa evolução espiritual, temos que deixarmos um monte de coisinhas que não servem para melhorar em nada a nossa evolução espiritual. E muitas delas também não acrescentam em nada na nossa vida aqui na Terra. A vida é passageira nesse mundo terrestre, mesmo que vivêssemos 180 anos. O mundo terrestre é um lugar de aprendizado. Temos que passar por diversas situações, ser pobre ou ser rico, ser branco ou ser preto, ser bonito ou ser feio. São algumas das situações que cada um deverá passar nas diversas reencarnações. Caso contrário, o nosso aprendizado ficaria incompleto, pois são nas vivências em cada situação que acumulamos nossas experiências e, consequentemente, subimos o degrau da evolução espiritual. Tem uma outra situação. Ser homem ou ser mulher? Livro dos Espíritos, pergunta 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. O novo é de tempo em tempo fazer uma reflexão para descobrir quais os pontos que eu preciso melhorar para a minha evolução espiritual. Devemos perguntar para nós: como está a minha vida? Como está a minha paciência de esperar e receber? Como está meu relacionamento com minha esposa ou esposo, se casado? Como está meu relacionamento com minha família? Como eu me relaciono com os meus vizinhos? Como está o meu contentamento e relacionamento no trabalho? Como eu relaciono com os meus amigos? Meu grau de aprendizado na escola é satisfatório? Qual a minha satisfação com a minha religião?
E nós espíritas, qual o nosso contentamento com a casa espiritual que frequentamos? O novo é fazer mudança no modo de viver, de pensar, e fazer a tão falada reforma íntima e reforma moral. Essas são o carro-chefe da nossa evolução espiritual. Elas são necessárias para que cada um possa receber as graças divinas. Mas tudo no seu tempo, esperar e receber, depende do merecimento de cada um. Deus tem o seu tempo e Ele sabe quem merece e se estamos capacitados a receber aquela graça que foi pedida. O novo é desejar um mundo melhor para todos. Os desafios são grandes, o tempo de espera pode ser grande, mas não adianta ficar olhando para trás, e principalmente se o passado foi cheio de derrotas e sofrimentos. O novo é cada um acreditar em si, acreditar que pode tudo que é permitido por Deus, mas tem que avaliar o que está fazendo com a sua encarnação na Terra. A história de Davi e Golias é para exemplificar. Davi, um rapaz corajoso, que tinha muita fé e não olhava para o tamanho do seu problema. Ele conhecia o tamanho do seu Deus. Davi enfrentou o gigante de quase 3 metros de altura. Só para ter uma ideia, o capacete e a lança do gigante tinham o peso do jovem Davi. Os guerreiros de Israel, quando viam o gigante, fugiam de sua presença, mas Davi o enfrentou. Ele não olhou para o tamanho do seu inimigo, ele olhou para o tamanho do seu Deus. E foi essa atitude que fez com que o Davi vencesse um homem gigante experimentado na guerra. Davi, armado com estilingue e algumas pedras, matou o gigante Golias. Davi foi vitorioso porque estava com seu Deus, o Todo-Poderoso, no coração. O novo é você agir como Davi. Não olhe para o tamanho do gigante que você tem que matar. Olhe para o tamanho do seu Deus. Ele é maior. Filosofia de vida. A vida é cheia de termos e novos começos. Cada curva há algo que nos desafia. Seja o novo, o formidável, ou simplesmente o familiar. O que para uns é uma montanha intransponível, para outros é um desafio a vencer. O que se torna sombrio para alguns, ainda permanece iluminados para outros. Os otimistas veem o caminho à frente, os pessimistas ficam tão ocupados em olhar para trás, que não conseguem ver a solução bem diante deles. Se ficarmos segurando a corda que nos arrasta para trás, não teremos mãos livres para agarrar a corda que nos puxa para frente. Não julgar para não ser julgado. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Assim falou Jesus. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocaram a mulher próximo a Jesus e perguntaram para Jesus: Mestre, essa mulher foi flagrada cometendo adultério. Na lei de Moisés, manda apedrejar tais mulheres. E tu que dizes? Eles perguntaram para experimentá-lo Jesus e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus não respondeu de imediato. Eles novamente perguntaram. Então Jesus disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ouvindo a resposta de Jesus, eles foram saindo, um, a começar pelos mais velhos. Jesus então pergunta para a mulher: Onde estão eles?
Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Uma parábola como exemplo. Espere o barro secar. Certa vez uma menina ganhou um brinquedo no dia do seu aniversário. Na manhã seguinte, uma amiga foi até sua casa para fazer companhia e brincar. Mas a menina não podia ficar com a amiga, pois tinha que sair com sua mãe. A amiga pediu para a menina deixá-la ficar brincando com seu brinquedo novo até que ela voltasse. Ela não gostou da ideia, mas por insistência da sua mãe, acabou concordando. Quando a menina e sua mãe retornaram para casa, a amiguinha já tinha ido embora e tinha deixado o brinquedo fora da caixa quebrado. Ela ficou muito brava e queria ir até a casa da amiga para brigar no mesmo instante. A sua mãe ponderou. Você se lembra daquela vez que o carro jogou lama no seu sapato? Quando você chegou em casa, queria limpar imediatamente aquela sujeira. Mas a sua avó não deixou. Ela falou que você deveria deixar o barro secar, porque depois ficaria mais fácil de limpar, e prosseguiu dizendo: com a raiva é a mesma coisa. Deixa a raiva passar, depois fica mais fácil de resolver. Mais tarde, a companhia tocou, era a amiguinha trazendo um brinquedo novo, e disse que não tinha sido culpa dela, e sim de um menino invejoso que por maldade havia quebrado o brinquedo. E a menina respondeu: não faz mal, minha raiva já secou, ou seja, já passou. O que aprendemos com a parábola deixa o barro secar? Que discussões nos relacionamentos, discussões no trabalho, pode levar as pessoas a ter sentimento de raiva. Segura seus impulsos, deixa o barro secar para somente depois limpar. Assim diminui o risco de você cometer injustiça. O tempo sempre é o melhor remédio para os problemas. Quando enfrentamos uma batalha, é difícil encontrar uma luz no final do túnel, mas como o barro é esperar secar, vai tornar mais fácil a retirada. Se você tentar limpar ainda fresco, vai ter muita dificuldade em remover, mas com o tempo pode fazer milagre. Depois que o barro secar, ele sai com facilidade. Assim são os nossos problemas. No momento da raiva parecem insolúvel, mas tornarão menores com o tempo, e o que era complicado pode tornar simples quando o fogo baixar. Por que estou aqui na Terra? Você não encarnou a passeio, retornou para cumprir objetivos evolutivos e de aprendizados. Você deve inovar, produzir algo novo, introduzir novidade na sua vida, novas qualidades, novos aprendizados e aprimorar a capacidade de ser justo. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Assim falou Allan Kardec. A terra serve como escola de correção e aprendizado. Mesmo que seja uma vida de sofrimento, vale a pena para o nosso crescimento espiritual. A vida como encarnado aqui na Terra, mesmo que vivêssemos 180 anos, seria pouco se pensarmos em termos de eternidade. Vivemos aqui na Terra ao lado dos nossos semelhantes, para nos melhorar. E essas melhoras transformariam a Terra em um mundo melhor. Mas para isso acontecer, cada um tem que fazer melhor do que sempre fez.
devemos aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá para aprimorar como pessoa. Ninguém vê essa vida com a missão de juntar dinheiro, comer do bom e do melhor. Ganhar dinheiro e alimentar faz parte da vida, mas não pode ser a razão da vida. Tem pessoas que lutam para melhorar a vida dos mais fracos, dos pobres. Elas não estão movimentadas pela ideia de ganhar dinheiro. Infelizmente, muitos se perdem nessa viagem e distorce o sentido de uma existência, pensando que acumular bens materiais é o objetivo da vida. E quando chega ao final da caminhada, percebe que o caixão não tem gaveta e que eles só podem levar daqui o bem que eles fizeram para as pessoas. Quando deixamos de olhar para Jesus, perdemos a fé e passamos a olhar para as dificuldades. E quando isso acontece, não acreditamos mais que seremos capazes de vencermos os problemas. O discípulo Pedro, quando andou sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, o impossível estava acontecendo. Ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade e as ondas, ele teve medo e começou a afundar. Naquele momento, Pedro pediu socorro para Jesus e o Mestre Jesus ajudou. Como Pedro, você talvez tenha olhado para a circunstância à sua volta e você está afundando nos seus problemas. Você está sendo vencido pelos seus problemas e não sabe mais como resolver. Pedro, naquele momento, ele tinha Jesus materializado. Você não tem, mas o novo é você ter fé verdadeira em Jesus. Só assim você vai vencer como Pedro venceu. Nos dias de hoje, deparamos com muitos gigantes. Cada ser humano possui um gigante para derrubar. Que seja na saúde, na área sentimental, espiritual, financeira e quaisquer outros. Não importa o tamanho do seu gigante, lembre-se que Deus está sempre com você e Deus é maior do que tudo. Tudo na vida passa. E se você ficar achando que suas atitudes são melhores que as dos outros, perderá tempo. A vida não espera ninguém. E o tempo passará. E quando você acordar para a vida, não terá mais tempo, mais nada a fazer. Pense nisso. Ednilton Pereira Barreto, muito obrigado.